Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre e hoje eu serei seu professor de matemática. E o assunto da nossa aula de hoje será como expressar medidas muito longas. Já parou para pensar nisso? Mas antes um pouquinho, vamos conversar sobre a habilidade que nós vamos desenvolver hoje, que será reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distâncias entre planetas e o sistema solar, tamanho de vírus ou de células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros. E o objetivo de hoje é apresentar para vocês potências de base 10 para expressar essas medidas de comprimentos muito longas. Vamos lá? Mas antes de iniciar as medidas muito longas, vamos dar uma relembrada em algumas medidas menores? Por exemplo, como que você expressa a medida da distância entre a sua casa e a escola? Seria em metros, em quilômetros ou talvez em centímetros? Agora vamos imaginar, se a distância entre a sua casa e a escola é de 1 quilômetro, você diria 100.000 centímetros? Vamos para um outro exemplo. Diríamos que a distância entre São Paulo e Bahia é de 100 milhões de centímetros? Eu acho que não. Normalmente nós expressamos as distâncias da maneira mais conveniente para nós. Por exemplo, o tamanho de um lápis expressamos em centímetros. Já o tamanho ou a distância de uma sala de aula para outra expressamos em metros. E distâncias maiores, como de uma cidade a outra ou estados, em quilômetros. Agora, vocês já pensaram entre distâncias muito longas, como por exemplo, entre planetas? A distância da Terra até o Sol? Como poderíamos medir, expressar em quilômetros? Vocês conhecem unidades astronômicas? Sabem seu valor ou como é definida essa unidade? Ou ainda como expressar um número em potência de base 10? É sobre isso que falaremos agora. Define-se como unidade astronômica a distância média entre o Sol e a Terra. Essa unidade é muito utilizada para descrever órbitas e distâncias dentro do sistema solar. O valor aproximado da unidade astronômica, ou UA, é de 150 milhões de quilômetros. Dá uma olhadinha nessa tabela. Olha só, ela mostra a distância entre os planetas e o Sol em UA, ou unidade astronômica. Por exemplo, o Mercúrio está a 0,4 UA, unidade astronômica, de distância do Sol. Agora, se quisermos calcular, saber, expressar a distância de Mercúrio ao Sol em quilômetros, como poderíamos fazer? Vamos lá? Então, faríamos 0,4 vezes 150 milhões, certo? De km. Então, 0,4 aqui, o A, vezes 150 milhões de km. Só que, para trabalhar assim, com essa quantidade de zeros muito grande, complica um pouquinho a nossa vida, né? Vamos facilitar? Então, vamos verificar como expressar em potência de base 10. Então, potência de base 10, ela vai ter uma base 10, um número multiplicado por 10, elevado a uma potência. Vamos ver? Então, como que ficaria o 0,4? Então, 0,4 ficaria como? Primeira coisa, escreve a base 10 e põe aqui o pontinho da multiplicação. Então, nós vamos escrever quem? O número 4. Então, quero 4, aqui está a base 10. E quanto que vai ficar essa potência? Primeira coisa, venha na vírgula. Se você está indo da vírgula para a direita, então a minha potência será negativa. Quantas casas eu andei da vírgula para a direita? Uma casa só. Então, 4 vezes 10 a menos 1. Nesse caso, o A. Agora, e 150 milhões de quilômetros? Como que nós vamos passar para a base 10? Então, você vai colocar o igual, certo? Mesma coisa. Vai colocar a base 10. Vamos colocar o 15, certo? E agora, imagina, a vírgula estaria onde? A vírgula estaria aqui. Então, nós vamos andar para a esquerda. Se nós vamos andar para a esquerda, então, para a direita negativo, tá aqui, ó, certo? Para a esquerda, positivo. Então, nem vou escrever nada. Vamos contar até chegar no número. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Então, vou colocar um 7 aqui. Então, agora eu escrevi em potência base 10.
Agora, vamos fazer essa multiplicação de potência? Vamos lá. Então eu tenho 4 vezes 10 a menos 1 vezes 15 vezes 10 elevado a 7. Como que a gente faz essa conta? Primeira coisa, você vai multiplicar aqui os números que estão multiplicando a base 10. Então, eu tenho 4 vezes 15, quanto que dá? 60. Eu tenho copia a base 10, copia a base 10 e soma os expoentes. Então, menos 1 mais 7 é igual a 6. Então, aqui ficaria quanto? 60 vezes 10 elevado a 6. Então, eu tenho que 4 vezes 10 a menos 1 vezes 15 vezes 10 elevado a 7 é igual a 60 vezes 10 elevado a 6. Isso nós temos em quilômetros. Só que também não vou falar 60 vezes 10 a 6, posso falar. Mas se eu quiser agora trazer isso para expressar em milhões, como estava de quilômetros. Então, primeira coisa que eu faço, eu copio 60. Então, aqui a potência é 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. E a vírgula viria aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 0, 1000, né? Mais 3 zeros, milhão. Então, aqui eu tenho 60 milhões de quilômetros. Então, nós vamos encerrar a aula por aqui. Eu espero que você tenha aprendido em como expressar potências em base 10 em distâncias muito longas. Tchau, tchau.